VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos. Disciplina Comunicação Empresarial, Competência 2. Elaborar documentos corporativos. Ofício, memorando, comunicação interna e redes sociais. Olá pessoal, sou Carlos Polônio. Carlos Polônio. Descrição: ele é branco, está sentado no centro da tela. Cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa camisa branca, manga longa e blusa branca. Usa notebook que está numa mesa, visto da cintura para cima. E nós estamos juntos na disciplina Comunicação Empresarial. E essa é a nossa videoaula número 2 da competência 2, que fala sobre a elaboração de documentos corporativos. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Para falar de documentos corporativos, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação interna. Aí entra nos dois principais documentos corporativos, que são o ofício e o memorando. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais. A sua importância, e aí a gente discute um pouco disso dentro da comunicação nas organizações. Bom, a gente começar a falar sobre comunicação interna, a gente precisa começar a pensar de que forma deve ser a nossa comunicação dentro das empresas. O principal ponto elas devem ser claras e objetivas. Toda a comunicação que a gente faz na empresa precisa ter clareza do que vai falar e ela precisa ter um objetivo, ela precisa ir direto ao ponto. Outra coisa importante é que a comunicação nas empresas, a comunicação interna, ela facilita, nós temos o engajamento das pessoas, o que nós chamamos de consenso. Que as pessoas entendam que aquilo é importante e aí, em consenso, façam aquilo que precisam fazer. Outra coisa importante é que a comunicação interna ajuda a facilitar a aceitação dos valores. As empresas têm valores bem definidos e a comunicação interna ajuda como ferramenta nessa aceitação dos valores. Ela também é uma importante ferramenta de informação para manter as pessoas sintonizadas. Quando eu sei como as coisas funcionam, eu consigo que as pessoas funcionem bem, elas se comunicam e aí conseguem atingir os objetivos de maneira mais fácil. Na comunicação interna nós temos duas grandes separações. Uma que é a comunicação formal, que nós chamamos de formal, é aquela que estabelece as regras de como funcionam as atividades da empresa, a definição das funções e atribuições de cada um. Isso é o que a gente chama de comunicação formal. A comunicação formal você vê muito fácil e claramente nos documentos escritos, nas publicações lá da intranet da empresa, ou da internet mesmo, no e-mail. Isso são comunicações formais. Mas existe também uma comunicação que nós denominamos de comunicação informal. A comunicação informal é caracterizada porque ela é diferente da formal, ela está na relação das pessoas, nessa relação pessoal em que as pessoas estabelecem, né? Ela não tem a regra, ela não está definido quem é o chefe, quem é o subordinado, e ela é aquela comunicação que está em todos os departamentos, independente de se eles têm relação direta ou não. Na comunicação informal, nós temos um grande exemplo de comunicação informal, que é o que a gente chama de rádio peão. Rádio peão você deve ter ouvido falar, se não ouviu falar ainda, possivelmente vai conhecer quando estiver nas empresas. A rádio peão é um tipo de comunicação informal que se contrapõe a essa comunicação formal e a rádio peão só existe porque existem duas grandes condições. A primeira delas, você pode ver aí comigo no slide, é que essa comunicação informal, a rádio peão, ela preenche os vazios da comunicação formal. A comunicação formal não foi clara, não foi objetiva e ela deixou brechas, vazios. Esse vazio normalmente é preenchido porque as pessoas se comunicam entre elas e elas vão dizer assim, mas o que você acha que aquilo quis dizer? Quando as coisas não ficaram claras, a rádio peão vai atuar e vai dizer assim, não, eu acho que foi aquilo. Quando a gente acha alguma coisa, nós estabelecemos aquilo que nós chamamos de rádio peão, é a comunicação informal dentro das empresas. Outra coisa importante também é que ela preenche essa lacuna, esse vazio, porque a comunicação formal às vezes é lenta e ineficaz. Ela não consegue acontecer no tempo certo e ela não comunica de maneira correta. Se isso acontece,
possivelmente a gente vai ter a rádio peão funcionando nas empresas, e aí a gente tem aí um exemplo clássico da comunicação informal nas empresas. Vamos agora aos 2 documentos. O primeiro deles é o ofício, né? Nós estamos fazendo a elaboração de documentos corporativos. O primeiro deles é o ofício. O ofício é um documento para comunicações externas. É aquele documento que eu elaboro na empresa e vou enviar para um órgão ou uma entidade externo à organização. E o outro documento é o memorando, que é o documento para comunicações internas. Vamos falar um pouquinho sobre o ofício, que é aquele para comunicações externas. Ele serve para informar, solicitar, requerer, encaminhar ou convidar. Dá uma olhada aí no slide para você dar uma olhada nesse ofício que eu coloquei para você. No canto superior à esquerda eu tenho ali a marcação do número do ofício, eu tenho o local e a data, eu tenho aqui um cabeçalho que indica para quem ele está sendo dirigido, qual é a função dessa pessoa, o endereço e a cidade, e aí a comunicação inicial, né, uma comunicação inicial, eu digo para quem vai ser a pessoa, a saudação, escrevo qual é o objeto do ofício e faço agradecimentos. Logo após isso eu assino e aí tem algumas características, esse aí é um ofício montado para te dar um exemplo de como é que a gente elabora um ofício dentro das organizações. O memorando, ele é a forma mais comum de comunicação comercial, né? O memorando é aquele, lembra que eu falei para você, é aquele instrumento de comunicação interna e ele é muito comum dentro da operação comercial, mas é muito comum também, por exemplo, no RH, no setor de RH que a gente trabalha. Eles são caracterizados porque são curtos, algumas vezes não ultrapassam uma única página, então o memorando tem essa característica. E são 2 grandes partes, um cabeçalho, que tem algumas informações, e o conteúdo desse memorando. Tem algumas coisas que a gente pode evitar na hora de elaborar os memorandos. E aí a gente colocou aí algumas dicas para você, no seu fascículo tem dicas mais aprofundadas. Aqui eu destaquei alguns para a gente conversar. Primeiro é o tom. O memorando, como é uma comunicação interna, ele tem que ter um tom de cordialidade, né? Apesar de ser um documento formal, ele tem que ser cordial. As pessoas têm que gostarem de ter lido isso para que a informação repercuta nelas e elas tenham essa comunicação plena. Uma outra coisa é a linguagem direta. A gente tem que ir direto ao ponto, sem fazer arrudeios, sem florear o texto. Eu tenho que ir direto ao ponto, as pessoas são muito ocupadas. O documento tem que ser enxuto, limpo e com linguagem direta. Outra coisa é a sequência lógica das ideias. As ideias têm que concatenarem-se umas com as outras. Tem que ter início, meio e fim. O que eu quero, como eu quero e o que nós vamos fazer para isso. E isso é a sequência lógica das ideias. Outra coisa importante é que eu não devo encher de tantas informações. O memorando é para comunicação direta e rápida. Então o importante é a gente pensar que tem que colocar poucas, mas as importantes informações que você precisa comunicar para o seu público. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais são um fenômeno que você tem acompanhado, você participa das redes sociais, mas elas precisam ser pensadas também do ponto de vista das empresas, né? Você vai ser funcionário das empresas, você vai estar num setor específico da empresa e a gente precisa pensar como a rede social impacta sobre a organização, impacta sobre a atividade das empresas que você foi contratado. O importante é a gente pensar o seguinte, que as redes sociais elas não começam através da internet como a gente acaba pensando, né? A rede social surge com a internet. Não, nossa natureza humana faz com que a gente se ligue com as pessoas. Eu tenho amigos, conhecidos dos conhecidos, amigos dos amigos, e assim, por natureza, nós nos ligamos a outras pessoas, formando assim redes. Essa formação de redes, na formação das redes, cada indivíduo tem um papel, um papel e uma função. Um é o mais querido, o outro é a mais experiente, cada um assume um papel. Dessas redes sociais, a gente precisa pensar que elas aí, a partir de agora, assumem um outro lugar, um outro locus. E esse locus é o ambiente da internet. O Marteleto, que é um autor que a gente apresentou no fascículo e está aqui no slide para você, diz que a natureza das redes sociais são caracterizadas porque elas são um conjunto de participantes autônomos, então eles precisam estar dispostos e desejarem fazer isso, e estão unidos, eles unem as suas ideias e recursos em torno de valores e interesses que eles compartilham. Então você acessa uma página que tem um conteúdo que te interessa.
né? Você publica com os seus recursos. A foto foi você que tirou. São as suas ideias que você publica. Você quis publicar. E isso é o que caracteriza exatamente essa rede social. Essas redes sociais, modernamente, vão se transformar num importante instrumento de comunicação empresarial, um importante instrumento de comunicação das empresas. E a gente precisa começar a pensar. Muitas empresas para as quais nós trabalhamos, elas questionam o uso da rede social dentro da empresa no horário de trabalho. E aí eu trouxe aqui para você uma definição da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, apenas porque tem um texto publicado atual que explica o que ela considera redes sociais. E aí a gente vai pegar esse conteúdo e pensar como é que eu aplico isso nas empresas para as quais eu vou trabalhar. Ela diz assim, o conceito diz assim: produção de conteúdos descentralizado e sem controle editorial. Acompanha comigo. Integram tecnologia, interação social e a construção de palavras, fotos, vídeos e áudios. Essa interação e a informação representa as várias perspectivas e entendimento do mundo dos autores. Vejam que bacana a gente pensar que quando alguém vai para uma rede social, qualquer que seja ela, ele vai apresentar um conjunto de conteúdos que ele mesmo elaborou, que representam aquilo que ele pensa sobre o mundo em que ele vive. Como a gente pode, trabalhando para as empresas, ignorar esse fato? Como é que eu posso não considerar que quando os meus colaboradores, as pessoas que estão internamente na empresa, vão a uma rede social, quando elas publicam algo, isso fala sobre o que elas pensam sobre o mundo, né? E aí vai uma dica para você que está procurando trabalho e tudo mais. As empresas, com muita frequência, usam as redes sociais como fonte de informação para saber quem são os futuros colaboradores que pretendem uma vaga nos seus quadros. Com muita frequência, a sua rede social possivelmente foi acessada para saber o que você pensa sobre o mundo. O outro ponto, e aí eu estou apresentando para você as principais redes sociais, você já conhece, mas só para a gente pontuar. As principais redes são o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Flickr, os blogs e tem outros vários aí. Você conhece, talvez melhor do que eu, toda essa amplitude que são as redes sociais, que se utilizam de meios da internet, por exemplo. E aí, para a gente concluir, a gente precisa pensar o seguinte, que o uso da rede social na empresa precisa ser pensado de modo reduzindo os abusos, aqueles excessos, né, nos dedicarmos integralmente ou muito tempo para aquela atuação. Quando o colaborador fica muito tempo acessando o perfil, enfim, ele acaba perdendo tempo de produtividade do que ele poderia fazer. Reduzindo esse campo, que é um campo ilimitado de possibilidades. Nós temos ilimitadas possibilidades de atuação da forma como nós nos comunicamos com o público interno, mas também com os nossos públicos externos. E aí nós estabeleceremos uma excelente comunicação nas empresas. É uma grande rede de comunicações humanas e possui ilimitadas ferramentas. E aí nós devemos utilizá-la para obter os melhores resultados nas empresas. Talvez isso seja importante para você pensar quando estiver atuando na comunicação dentro das empresas para as quais vai trabalhar. Um abraço, nos vemos na próxima videoaula. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Lisandra Santos, Danilo Albuquerque. Professor autor, Carlos Polônio. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Carlos Pacheco. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional.
em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.